Vamos lá, Deus tem uma palavra para o nosso coração e o tema dela é: você vai chegar do outro lado. Toma posse dessa palavra, diga: eu vou chegar do outro lado. Pastor, eu nem falei que outro lado é esse, morrer? Não, é um lado bom de algo que Deus tem para a tua vida aqui. O texto que vamos ler está em Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41. Pegue tua Bíblia, abra ela, ou então ligue. Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41. Você pode abrir tua Bíblia aí mesmo no celular, amém? Eu não sou radical igual um pastor que falou aí que não pode usar. Não vou dizer, né, quem é, para não ficar chato. Silas. Silas, malandro. Estou espirrando, gente. Marcos, eu não aguento. Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41, tem um texto para nós, está na tela também para acompanhar, diz assim: naquele dia ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram do barco assim como estava. Vai prestando atenção na leitura, porque Deus fala muito comigo quando eu vou lendo textos, mesmo já conhecidos. Essa palavra foi uma prova disso. Eu fui reler esse texto e a cada ponto aqui o Espírito Santo, para aqui, nota isso aqui, tem isso aqui. Então, isso também acontece com você, amém? Porque o Espírito Santo também habita aí. Mas às vezes qual é o problema? A gente lê a Bíblia assim, ó, como se estivesse lendo uma notícia do G1. A gente lê a Bíblia como se estivesse lendo um gibi. Não, a Bíblia é para ser lida com atenção. Porque o Espírito Santo fala conosco nos mínimos detalhes, amém? Então vamos lá de novo. Naquele dia, ao anoitecer, ele, Jesus, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uau! Essa história é tão relevante que ela está registrada em 3 dos 4 evangelhos e ela contém ensinos profundos para a nossa vida cristã. Primeiro, o evangelista Marcos, ele registra aqui um importante detalhe, que após um dia inteiro pregando a palavra de Deus, Jesus, ao anoitecer, vai fazer algo com os discípulos. Essa expressão aqui, ao anoitecer, já traz uma palavra ao nosso coração. Por quê? Normalmente na Bíblia, a noite é comparada a momentos difíceis que chegam na nossa vida. Por exemplo, o anjo da morte lá no Egito passou a noite, à meia-noite. Jacó lutou com o anjo a noite toda. Jesus foi traído à noite, e a Bíblia diz que ele passou a noite toda em solidão, suando sangue no jardim do Getsêmani. Os discípulos pescaram a noite toda e não apanharam nada. E o salmista ainda vai dizer no Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite. Então a noite sempre vai representar, ou quase sempre na Bíblia vai representar um momento de dor. A noite vem com o silêncio, com a prova. A noite traz o medo, a noite traz a espera. Mas também, frequentemente, a noite é o cenário de esperança, de transformação, no qual nós temos visitações divinas. Então a Bíblia diz que a noite chegou para os discípulos, e junto com a noite vieram grandes desafios. Qual é o desafio que Jesus traz para eles? Jesus os chama para irem para o outro lado do lago. O que isso fala aos nossos corações? Jesus desafia os discípulos para um novo passo, para uma nova estação, um novo lugar, uma nova missão. Nós estamos terminando o primeiro semestre de 2025, e passou muito rápido, por sinal,
E eu entendo que Jesus está aqui nos chamando para o segundo semestre, que será maravilhoso, será poderoso, será cheio de boas notícias. Esse segundo semestre de 2025 virá com novidades do céu para nós. Quem recebe essa palavra? Quem aplica a fé nisso? Gente, eu estou numa fé tão grande que 2025 vai fechar com chave de ouro assim. E até agora, os primeiros 6 meses já têm sido assim maravilhosos. E os próximos serão ainda melhores, em nome de Jesus. Mas, junto com esse segundo semestre de bênçãos, também virão desafios. Isso é inevitável, não dá para tirar, assim como nós vamos ver nessa história aqui. Então tem um outro ponto importante. Além da noite chegar, vai comigo, Jesus chama os discípulos para irem para o outro lado, e agora a Bíblia diz que eles deixam a multidão no lado que eles estavam para ir para o outro. Isso aqui também fala ao nosso coração, porque dificilmente você conseguirá viver os planos que Jesus tem para a sua vida acompanhado da multidão. A multidão só atrapalha a gente. A multidão fala daqueles que geram aglomeração, porém não somam nada. A multidão, ela só consome. A multidão é aquele grupo que não tem compromisso. São os mesmos que comem o pão que Jesus multiplicou, mas logo depois matam esse mesmo Jesus. A multidão não tem aliança. A multidão na Bíblia nunca foi um sinônimo positivo. Ela precisa ser deixada para trás se nós quisermos chegar nos lugares novos que Jesus tem para nós. Então eu te convido nessa noite, deixe a multidão daqueles que só observam e não geram valor para trás. Prossiga para o alvo. Deixe a multidão que só se interessa pelos milagres, mas na hora que a coisa aperta, eles rejeitam a cruz. Eles querem a bênção, mas eles não querem o dono da bênção. Aqueles que não têm compromisso. Não, prossiga. Não prenda a tua vida na multidão virtual que te acompanha. Talvez você é alguém que tem muitos seguidores, ou nem precisa ter muito, né? Eu estava vendo um casal, eu comecei a seguir um casal no Instagram, eles são cristãos e eles moram nos Estados Unidos. Ele é nordestino, ela é paulista, mas é um barato. Pensa num casal top, que eles, é muito saudável assim, o Instagram deles é de comédia, né? Eles são muito engraçados. E aí eu vi lá um vídeo deles e comecei a seguir. E aí agora eles chegaram a 5 milhões de seguidores. E aí a esposa foi contar para o marido como que começou. E aí ele disse que começou a fazer e ela falou para ele assim: amor, mas não vai dar certo esse negócio de rede social, porque eu tenho só 50 seguidores. Aí o marido falou para ela assim: meu amor, imagine se você tivesse 50 pessoas sentadas numa sala e você falando para eles. Ela: é mesmo, 50 seguidores não é pouco não. Então talvez você tenha 50, 100, talvez você tenha 1000. E você acha pouco. Ah, mas eles têm 5 milhões. Cada um na sua realidade, né? Tem gente aqui que tem 100 mil seguidores, 200 mil, por aí vai. E não que isso seja ruim, ok? Nós precisamos influenciar sim as pessoas através das redes sociais também. Então, se Deus te deu uma rede social, se você sabe usar ela, use isso com fé, use isso para pregar Jesus. Mas aquele povão que está lá, sejam 50, 100, 1000 ou 5 milhões, são multidão também. Não ache que esses que curtem o que você faz de bom lá não vão te apedrejar se você errar. O que acontece aí, é o básico. Então, deixe a multidão, não fique preso a isso, prossiga para aquilo que Jesus tem para você. Os discípulos tiveram que fazer isso. Aí, além de deixar a multidão à noite e marchar para o outro lado, a Bíblia traz outro detalhe: eles levaram Jesus junto no barco. E esse detalhe é o mais importante da palavra. Você não pode seguir com o teu barco sem que Jesus esteja dentro dele. Esse é o ponto mais crucial para que a tua jornada seja bem sucedida. Ele sim deve estar conosco em cada passo. Todas as vezes que alguém insistiu para que Jesus estivesse com ele, algo maravilhoso aconteceu. Vou te dar alguns exemplos bíblicos rápidos. Jairo, a filha de Jairo estava doente. A Bíblia diz que ele foi atrás de Jesus, chamando Jesus para ir para sua casa com ele. Quando Jesus chegou lá, a filha tinha acabado de morrer, mas Jesus ressuscitou a menina. Zaqueu recebeu Jesus na sua casa e a salvação chegou. Pedro levou Jesus para sua casa
e a sua sogra foi curada. Marta e Maria mandaram chamar Jesus na casa delas, enquanto o irmão Lázaro estava doente. Lázaro morre, mas Jesus chega e também ressuscita ele dos mortos. Então, chamar Jesus para estar na tua vida só vai gerar coisas boas. Aonde Jesus está, o milagre está. Aonde Jesus está, a vida está. Então os discípulos acertaram muito em levar Jesus no barco deles. E notem, existiam outros barcos lá, mas os discípulos fazem questão: Jesus, vem conosco aqui no nosso barco. Então eu quero te dizer nessa noite, você que está online, você que está aqui, chame Jesus para entrar na tua vida hoje. Abra a porta do seu coração e convide Ele para entrar, mas isso tem que ser algo que só você pode fazer. Preste atenção nisso, a transformação tem uma porta que só abre pelo lado de dentro. Você não vai ter o seu coração arrombado por Jesus, Ele não vai forçar a entrada. Me desculpem os calvinistas que dizem que é Deus que determina quem é salvo, mas nós não acreditamos absolutamente nisso. Porque se fosse Deus que determinasse quem é salvo e quem se perde, Ele não seria um Deus justo e não seria um Pai de amor. Deus derrama a sua graça sobre todos, o convite à salvação, mas eu preciso abrir a porta do meu coração, que só abre por dentro para que Jesus entre. Sim, Ele está batendo na porta, mas a decisão de abrir tem que ser minha. Então eu te digo hoje, é uma ótima noite para isso. Convide agora mesmo Jesus para entrar no barco da tua vida. Permita que ele faça parte da sua história. Posso ouvir um amém por isso? Então, a história está maravilhosa até aqui. Vamos recapitular? Chegou a noite, Jesus trouxe um desafio, vamos para o outro lado. Eles deixam a multidão, Jesus entra no barco com eles e eles estão navegando na direção que Jesus falou. Está tudo certo, está tudo lindo, tudo maravilhoso, mas por mais que o roteiro estivesse bem sucedido, algo acontece. A Bíblia diz: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Gente, tudo estava indo bem, mas de repente um vento forte se levanta. E é assim que acontece na nossa vida. É assim que, gente, as lutas não pedem licença para chegar. Você já observou isso? Os problemas não mandam um WhatsApp dizendo: ó, daqui uma semana eu chego. Eles vêm com tudo, bate no nosso peito, se deixar nos joga no chão. Rapidamente aquilo que, sabe, que era lindo, que é algo promissor, que está tudo bem, pode se transformar em um momento de terror e pânico. É essa a história que acabamos de ler. Um barco que parecia um cruzeiro indo para umas férias nas Maldivas, agora vira o Titanic, que está afundando, enchendo de água e indo para o fundo do mar. Que coisa terrível é essa? Imagine a cena: ventos fortes, ondas grandes, a água entrando no barco. E preste atenção, naquele tempo os barcos não eram como hoje, que funcionavam com lâmpadas, com energia elétrica. Não, a luz era a velas. Então a primeira onda que bateu no barco já apagou todas as luzes. Eles estão à noite. E eu não sei se você já viu o que é uma chuva no mar. Não precisa nem ser no mar, porque no mar é terrível mesmo. Você pode ir para um lago, como nós temos aqui, Serra da Mesa, ou Corumbá, que nem tem onda, mas se a chuva for forte e o vento, vai surgir, ondas vão surgir. Eu me lembro uma vez nós estávamos pescando na Serra da Mesa e a gente estava lá com um barco sem motor. A gente reuniu lá a turma, alugou a canoa, mas não tinha dinheiro para alugar o motor. Vamos no remo. É melhor do que não pescar. E fomos, daqui a pouco a gente estava lá no meio e começou o céu assim a escurecer e alguém falou: vamos sair daqui porque a chuva aqui, as ondas ficam grandes. Aí eu lembro que eu fui um dos que ri. Falei: onda? Uma água parada, essa água aqui está igual o olho de boneca, parado. Não tem perigo. E vamos para a beirada. Ainda bem que nós ouvimos aquele irmão e chegamos mais à beirada. Gente, assustador. Se nós não tivéssemos encostado a canoa no barranco, ela teria virado. Então imagina os discípulos à noite. Terror, gente.
Quantas vezes nós passamos por isso na vida? Olha para mim, nós estamos indo bem, nós estamos indo na direção que Deus falou, Jesus está no barco, pastor, eu estou orando, está tudo certinho, nem brigando com a mulher eu estou, pastor, eu estou uma uva, estou assim, estou seguindo, pastor, estou até jejuando, nos meninos, está tudo bem lá em casa, até o cachorro está orando, pastor, nós estamos indo bem, mas de repente, pá, do nada, aparece um problema enorme, coisas difíceis acontecem, lutas que parecem que vêm para nos destruir, gente, problemas que tiram a nossa paz, tiram o nosso chão, é a demissão do emprego que veio de forma inesperada, é a falência da empresa que você colocou ali todo o teu investimento, a tua expectativa, anos de trabalho e ela faliu, é a doença, o diagnóstico de que não tem cura, um médico de forma fria diz que você tem poucos meses de vida, e isso arrebenta conosco, é o fim do casamento, é o filho que saiu de casa revoltado, é a morte que chegou, gente, essas coisas não dão seta para entrar, elas chegam e elas machucam a nossa vida, e nessa hora um medo quer tomar conta do nosso coração, um monte de questionamento vem na nossa cabeça, será que eu estou na direção certa? A primeira coisa que a gente pensa quando chega uma luta dessa, o que será que eu fiz de errado? Às vezes até a mulher chega para o marido e fala assim, amor, está tudo bem? Aí o marido fala, eu estou bem, e você? Deve ser esses meninos, o que está acontecendo? Porque nós estamos buscando a Jesus. Ei, deixa eu te dar uma palavra nessa noite. Não quer dizer que porque você está passando problemas, você está indo para a direção errada. Esse texto fala claramente ao nosso coração. Esses discípulos estavam com Jesus no barco. Esses discípulos estavam indo para o lugar que o próprio Jesus mandou. Mas mesmo assim, uma forte tempestade veio. E até o fim da palavra você vai entender por que isso acontece. Mas, nessa hora, é inevitável não temer. Sabe, parece que os problemas são tão grandes que o nosso barco vai afundar. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite, nunca esqueça, a segurança ou o caos de um barco não é determinada pelo que acontece do lado de fora, mas pelo que acontece dentro dele. Preste atenção, Jesus estava dentro do barco dos discípulos e ele não afundou. Da mesma forma, Jesus está no barco da sua vida, fica em paz. Essa luta que você está passando não será o seu fim. Ele está cuidando de tudo. Ele mandou você ir, você está obedecendo, você está seguindo. Fica em paz. Aquieta o teu coração, confia. Confia. Não tenha medo do que está do lado de fora. Mas se preocupe com o que ou quem está do lado de dentro. Vocês se lembram uma história, agora não é um barco, é um navio, que também começou a ser açoitado por uma forte chuva, ventos, ondas, e estava afundando, só que tinha um camarada dentro dele chamado Jonas. E a Bíblia diz que enquanto o Jonas não foi tirado do barco, ele não saiu do risco de afundar. Então notem isso, o que salvou os discípulos do naufrágio foi exatamente Jesus que estava dentro do barco. Mas da mesma forma, o que estava levando um navio ao naufrágio era o próprio Judas que estava dentro dele. Quem está no barco da tua vida? Jesus ou Jonas aqui, que vai simbolizar a desobediência, a revolta, a falta de fé? Então notem, isso é muito importante. O que vai determinar se o barco afunda ou não são as ondas, os ventos, os problemas externos, é o que acontece aqui, ó. Se Jesus estiver aqui, pode o mundo inteiro desabar, que você ficará firme. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Será que eu posso ouvir um amém por isso? Então cuidado para o tipo de pessoas ou atitudes que você permite entrar no barco da tua vida, porque isso vai ser determinante na hora da tempestade. Com quem você está fazendo alianças, com quem você está fazendo parcerias, isso vai ser muito crucial na hora que a tempestade chegar. Então, os discípulos estão lá, a tempestade chega, Jesus está no barco,
E aí eu quero te mostrar no texto aqui algumas coisas que nós devemos fazer ou podemos fazer quando passarmos por tempestades. Talvez tenha alguém aqui nesse momento passando por uma tempestade terrível. Talvez alguns, ou alguns não, né? Muitos de nós já passamos ou vamos passar, isso é inevitável. Mas a primeira coisa, quando passarmos por tempestades, não gaste energia tirando água do barco, mas gaste energia recorrendo a Jesus, que está dentro do barco. Deixa eu te explicar isso. Tem gente que quando está enfrentando uma luta, veio o problema. Ah, meu Deus do céu, do nada, o problema financeiro chegou, o problema no casamento chegou, os filhos, a doença. Ai, meu Deus, e a água está entrando no barco. O que a pessoa faz? Ela fica maluca. Qual é a tendência nossa natural? Se você está dentro de um barco, e ele está na água e começa a entrar água, na nossa cabeça, quanto mais água entrar, mais rápido o barco afunda. Então a gente vai ficar gastando energia tirando água. O que é esse símbolo aqui de ficar tirando água que os discípulos não fizeram? É você no meio da luta ficar tentando recorrer. Ah, mas veio o diagnóstico do médico, eu vou no outro hospital, eu vou fazer mais um exame, eu preciso de mais uma opinião de um outro especialista. Ai meu Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tenho que tomar um remédio de raiz, eu tenho que tomar um remédio que vem do exterior, eu tenho que isso, aquilo. Ah, vai de advogado em advogado. Não, esse cara não sabe nada, eu vou naquele que é melhor. Ah, o problema financeiro chegou, corre para o gerente do banco, tenta mais um empréstimo. Não deu certo o gerente, procura um agiota então, e que de preferência que ele seja crente, porque agiota crente não mata, só bate. Então eu vou resolver o meu problema, eu vou vender o carro, eu vou penhorar os meninos, eu vou vender um rim, mas eu vou resolver o meu problema. Corre de um lado, corre do outro. Sabe o que é isso, igreja? É tirar a água do barco. Tira a água do barco, tira a água do barco. Não resolve nada, só afunda mais. Você está gastando energia no lugar errado. Está com um problema sentimental, você vai pedir opinião para aquela maluca que faz unha com você lá, fofoqueira, toda desequilibrada. Ela vai te dar qual conselho? Ela não sabe nada de fé, ela nunca fez uma oração, ela nunca abriu a Bíblia. Tem gente que está pedindo conselho para o chat GPT. Pelo amor de Deus, quando a luta chegar, pede conselho para Jesus. Vai para a Bíblia, dobra o teu joelho em oração, vai para o jejum, vai para a palavra. Não gaste energia no lugar errado. Quando a tempestade chegar, não acorde o medo, não acorde a angústia, não acorde a ansiedade, acorde Jesus, porque Ele pode dar um fim nessa luta e nesse problema. Gaste a tua energia acordando aquele que te salva, aquele que muda a tua vida. Pare de ficar apavorado, tentando apagar incêndio, colocando band-aid em ferida de câncer. Não, você tem que tratar o tumor, você tem que ir no lugar exato. Pare de ficar perdendo tempo com os sintomas. Vai na raiz do problema. Jesus pode mudar qualquer história. Eu posso ouvir um amém nessa noite aqui? Ah, vocês acordaram e agora a mensagem pega e vai ser poderosa. Quando os discípulos desesperados chegaram até Jesus, eles acharam ele como, gente? Dormindo. Não dá para entender isso. Jesus está com a cabeça num travesseiro, dormindo no meio da tempestade. Primeiro, você já dormiu num barco? Gente do céu. Eu já dormi em canoa, que é pior ainda, né? É pequena. Mas Jesus está dormindo num barco, e acontece algo interessante, porque a Bíblia diz que o barco está enchendo de água. Certamente o travesseiro de Jesus molhou, gente. Como que dorme num travesseiro molhado? Homens que babam à noite. Você já viu como é difícil? Você acorda, o que você faz? Talvez igual eu, né? Só vira. Ou quando a gente está com febre, né? Soa muito. Não dá para dormir num travesseiro suado, gente. Não dá para dormir num travesseiro molhado. Jesus estava dormindo no meio da luta. Aí os caras vão lá e acordam ele. Quando Jesus levanta, eu imagino que ele deu aquela espreguiçada. Pegou o travesseiro. Torceu para tirar a água. E ele deu um ensinamento poderoso aqui para esses discípulos. Eles acordam Jesus e eles aprendem duas coisas poderosíssimas que nós precisamos aprender também. Duas opções quando você estiver no meio da tempestade.
Ou você pega o travesseiro, deita, dorme e confia que o barco não vai afundar, porque ele tem que chegar no lugar que Deus mandou que ele chegasse. Foi isso que Jesus fez em primeiro plano. Amém ou não, gente? Me responda. Você acha que Jesus sabia que viria uma tempestade, sim ou não? É óbvio que sim. Mas mesmo assim ele escolheu dormir. Isso é muita confiança. Isso é muita fé. Eu sei que talvez você, assim como eu, ainda está longe desse nível. Mas nós precisamos perseguir isso. Essa paz que excede a todo entendimento. Quem entende alguém que dorme no meio da luta? Só quem recebe essa paz que Jesus nos deu. Gente, ele disse: eu dei a minha paz para vocês. É real. Então a primeira coisa a fazer, a primeira opção é dormir no meio da luta. Ah, não dá para dormir, pastor. Como não deixaram o Jesus dormir, acordaram ele? E aí você faz o quê? A segunda coisa: se levanta e com autoridade ordena que aquilo que está causando o problema pare. O que você não pode ficar é no meio do caminho, porque tem gente que está na luta, nem dorme e nem se levanta com autoridade para mandar o problema sair. Fica igual uma barata que tomou uma chinelada, fica tonto, corre para um lado, corre para o outro. O que é que eu faço? Meu Deus, o que é isso, o que é aquilo? Não sabe. Não, ou você deita e descansa, ou você se levanta e fala assim: chega, problema do inferno, e eu vou te mostrar aqui agora que esse era um problema maligno. Cessa, para. A Bíblia diz, preste atenção, que Jesus repreendeu o vento. Essa mesma palavra repreendeu aqui está no Lucas capítulo 4, quando Jesus vai falar com um demônio. Lucas 4 conta que Jesus chegou em um lugar e um demônio começou a gritar: ah, você é o filho de Deus, não sei o quê. Jesus repreendeu o demônio. Então essa palavra é a mesma. E é interessante que ele usa aqui essa palavra para falar com o vento, as ondas e o mar. Mas preste atenção, Jesus não está falando com forças da natureza. Ele está falando aqui com forças espirituais. Jesus está falando com demônios que estavam agindo por trás daquele vento. E eu te mostro, a Bíblia diz mais: ele manda o mar se calar, o vento se calar. Mar precisa se calar, gente? Vento tem voz? Não, a palavra que Jesus usa aqui para cala-te é do grego phimó, que quer dizer fechar a boca com uma mordaça, tornar mudo, ser mantido sob controle. Jesus está aplicando aqui força, poder e autoridade contra as forças malignas que queriam atrapalhar o projeto de Deus. O diabo não queria que Jesus chegasse na outra margem com os discípulos, e daqui a pouco você vai ver o porquê. Então eu te digo uma palavra de encorajamento nessa noite. Por favor, levante a tua cabeça e receba ela. Não aceite o diabo fazer bagunça na tua vida. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, você tem a autoridade dada por Jesus. Ele disse: eu vos dei toda a autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões, e nada vai lhes causar dano. Em nome de Jesus, contra os poderes das trevas, você não pede, você manda, e eles obedecem. Eu creio nessa palavra absolutamente. Por favor, se posicione dentro da tua casa, se posicione com a tua família, na tua empresa, no teu casamento. Não aceite o diabo fazer bagunça. Se o diabo está tentando gerar bagunça no teu casamento, tirar ele de rota, ordena que essas forças malignas saiam. Foi isso que Jesus fez. O diabo está perturbando os teus filhos, o diabo está perturbando a tua empresa, as tuas finanças. Se levanta com autoridade como Jesus se levantou e diga: demônios, saiam, calem-se. Vocês não têm lugar aqui na minha casa, vocês não têm lugar na minha família. Não fique com medo disso. Ai, pastor, mas eu comecei a orar e o diabo se levantou contra mim. Pelo amor de Deus, larga de besteira. O diabo se levantou contra você porque você começou a orar. O diabo se levantou contra você o dia que você levantou a tua mão e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ele começou a odiar a tua vida porque você se tornou filho de Deus. Essa é a notícia ruim, mas a notícia boa é que ele não pode tocar em você, porque a Bíblia diz que nós estamos assim como a galinha coloca os pintinhos debaixo das suas asas. Nós estamos escondidos debaixo das asas do nosso Deus. Para tocar em você tem que passar por Deus. Então fica tranquilo, porque isso é impossível. Você é um filho amado de Deus.
Se levante com autoridade. Ai, pastor, mas eu fiz um jejum aí, o diabo veio com uma retaliação, acho que eu vou até parar. Pelo amor de Deus, larga de besteira. O diabo está aí, ele vai sempre querer destruir a nossa vida, mas ele não pode tocar, não pode. A palavra de Deus diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Salmo 91, 7. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. 1 de João 4, 4 diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E Romanos 8, 38 diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode te separar de Deus. Você e Deus são maioria, já venceram pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Então não fique com essa conversa de ter medo do diabo. É o diabo que tem medo de você, porque a marca do sangue que está na tua vida é aquilo que o derrotou lá na cruz do Calvário. Sabe que eu posso ouvir um amém por isso? Então, você pode pegar o travesseiro tranquilo e dormir, porque o barco vai chegar onde ele tem que chegar. Eu fui ler o início do capítulo 4 desse texto que nós extraímos aqui, e eu fui ver o que Jesus estava ensinando para os discípulos desde o primeiro verso de Marcos 4. E sabe o que eu descobri? Jesus está falando aqui sobre discipulado, sobre reino de Deus, sobre pregar a palavra. Ele conta 3 parábolas. A primeira é a parábola do semeador. O que fala de lançar semente, gente? Está falando só do hoje? Não. Jesus está falando sobre o amanhã. Depois ele conta a parábola de uma lâmpada acesa que deve ser colocada no alto para iluminar. Isso fala do quê? Do que eu estou fazendo alcançar muita gente. E ele conta uma terceira parábola que diz que o grão de mostarda, que representa o reino de Deus, será lançado na terra, vai germinar, vai dar frutos e vai avançar, crescer e vai alcançar muita gente. Gente, depois de um ensino maravilhoso desses, apontando para o amanhã, apontando para o futuro, trazendo esperança, você acha mesmo que Jesus entraria num barco e deixaria os discípulos morrerem afogados? Do mesmo jeito, Jesus está falando tanta coisa boa para nós desde janeiro, tantas palavras Jesus já trouxe para o teu coração esse ano, que a tua família vai ser salva, que você vai viver o melhor de Deus, que Deus vai visitar a tua casa, que Deus vai trazer cura, que Deus vai trazer restauração, renovação. Então você não vai morrer nessa luta que você está passando. Esses ventos que estão soprando não vão te tirar do lugar que Deus tem para você. Pelo contrário, vão só te empurrar a cada vez mais para a presença de Deus. Então, preste atenção. Lá do outro lado, Jesus chamou os discípulos e tinha uma missão para ser cumprida. Que missão é essa? Marcos capítulo 4 termina contando a história de Jesus e os discípulos no barco. E aí no Marcos capítulo 5, a gente vai descobrir aqui por que os demônios não queriam que eles chegassem lá. Leia comigo Marcos 5, verso 1. Diz a palavra: atravessaram o lago e foram para a região dos Gerazenos. Daqui para frente, vai vir aquele texto do homem que era possesso por mais de 2.000 demônios. Você conhece a história. Jesus chega lá, um homem que perturbava a cidade inteira, morava nos cemitérios, nos sepulcros, as pessoas tentavam prender ele, não conseguiam. O homem, os demônios que estavam nele tocavam o terror. Mas Jesus chega com os discípulos ali, e esse homem é liberto. Os demônios são expulsos, eles entram nos porcos, os porcos se lançam no precipício, o homem é restaurado, é transformado. Esse homem que era um endemoniado se torna um pregador do evangelho em toda aquela região. Uau! Você entende agora por que as forças espirituais do mal queriam impedir o avanço de Jesus e seus discípulos? Desde o início do ano até aqui, Deus está nos falando palavras de vida, de esperança para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa vizinhança, para a nossa comunidade. Então, por favor, acredite nisso.
É para esse lugar que o teu barco está indo. Ele não vai afundar, fica em paz, fica firme, não desista. Nós temos uma missão e ela será cumprida. Por quê? Porque Jesus está conosco. Você vai chegar do outro lado. Me ajude a pregar e diga isso para pelo menos 2 pessoas que estão perto de você. Diga: você vai chegar do outro lado, meu irmão. Melhor, fala para ele ou para ela assim: nós vamos juntos. Amém, igreja? Então, por favor, enche o teu coração de esperança nessa noite. O barco não vai afundar. Por quê? Porque Jesus está nele. Pega o travesseiro. Ei, confia. Dorme em paz. Declare pela fé: eu tenho uma missão e ela será cumprida. Nós estamos indo na direção certa, igreja. Pastor, você não vai falar nada dessa guerra aí não? Estados Unidos mandou bomba no Irã, o pau está quebrando, estão falando de uma 3ª guerra mundial. Ei, isso é possível. Isso é possível. Embora eu ache, isso é uma opinião pessoal, tá? Fica tranquilo para discordar, pode ser viagem minha, mas pensando com os meus botões e com a minha esposa, eu acho que foi meio que um combinado. Porque não faz sentido o Irã lançar tantos mísseis em Israel, sendo que eles têm um sistema de defesa dos melhores do planeta, não era para ter caído nenhum míssil lá, e eles não contra-atacaram. Então, na minha opinião, tinha um acordo ali, os Estados Unidos dizendo: deixa eles atacarem, não faça nada que nós vamos fazer. Porque essa guerra entre Estados Unidos e Iraque, desde as Torres Gêmeas e Irã, que é um país vizinho, é antiga. Mas isso é mais uma peça do quebra-cabeças do final dos tempos. Isso é inevitável. Nós estamos seguindo. Basta, por exemplo, uma China, que vai ter o seu recurso de petróleo interrompido agora pela sanção que o Irã já deu, tomar as dores e entrar na guerra. Aí sim, nós temos um problema. Basta uma Coreia do Norte, basta uma Rússia que já está em guerra, para quem já está num problema, aumentar ele, aí sim nós temos uma 3ª guerra mundial. E aí eu acredito que todo o avanço que nós temos aí, né, cibernético, tecnológico, será o fim. Tá, pastor, mas e aí? E aí, gente, que Jesus está no nosso barco. Todo jeito nós vamos chegar do outro lado. Não é do outro lado como os vikings acreditam, que vão chegar em Valhalla com o Thor esperando eles lá. Não, não, nós vamos chegar nos portões celestiais. E Jesus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Então pega o travesseiro e dorme tranquilo. Agora, você precisa ter certeza de que Jesus está no teu barco. Amém? E eu quero te levar a refletir sobre isso hoje. Mas antes de te chamar para um convite, eu quero te dizer que essa palavra não vai acabar aqui. Essa palavra não termina hoje. Já há algum tempo Deus tem falado no meu coração, usado pessoas, Ele falado: escreve. E eu fico: não, escreve um livro. Não, escreve. Deus está me mostrando que você vai escrever livros e não sei o que. E eu sempre, porque eu sou muito enjoado com algumas coisas, inclusive com leitura. Quando eu pego um livro e começo a ver que o autor está enrolando só para inteirar 200 páginas, eu já largo. Eu gosto de objetivo. Você já viu o tipo de pregação que eu faço aqui? É objetivo, eu não fico, cercando, enrolando e tal. Então, eu sempre fui muito crítico com isso, mas quando eu estava meditando sobre essa palavra, o Espírito Santo trouxe, e então nós vamos lançar o primeiro livro que eu escrevi, e o tema dele será esse. O tema da palavra: você vai chegar do outro lado. Amém? Vai ser um livro feito por... vamos aplaudir Jesus? Jesus é maravilhoso. Vai ser um e-book, um livro digital, para você poder baixar. Você vai poder baixar lá na Apple Book, né? Você vai poder baixar na Amazon. E ele vai ter um prefácio bem interessante, porque quem vai fazer o prefácio dele será o pastor Júnior Rochirola, também um amigo do coração. E ele vai ter uma apresentação também muito interessante. Quem vai fazer a apresentação do livro é o pastor Carlito Paz.
Então, é um livro curto, objetivo, pouco mais de 40 páginas. Olha, pastor, mas é igual coisa de pulga, curtinho. É, para você sentar e ler de uma vez e ser abençoado. Amém? Eu não vou ficar enchendo linguiça, fazendo um livro de 100, 200 páginas. Objetivo, e é pequeno. O que nasce grande é monstro. Então está começando pequenininho, amém? E tem uma notícia boa, você não vai precisar já guardar dinheiro para esperar o lançamento, não. Vai ser gratuito, porque o primeiro livro vai ser uma semente de amor na vida das pessoas. Nós estamos trabalhando, algo lindo, nós vamos fazer audiobook, ok? Nós vamos disponibilizar em todas as plataformas para que as pessoas possam baixar, no WhatsApp, você mandar para a tua família. Vai ter daqui a um tempo versão em inglês, versão em espanhol, para espalhar esse livro aí no mundo. Vai ter um link lá para a pessoa que quiser receber Jesus, clicar, amém, fazer uma oração e nós vamos estar orando por ela. Isso tudo sem custo nenhum. Jesus vai abençoar e nós vamos fazer e vai ser uma semente de fé. Então daqui uns dias, fiquem atentos aí ao lançamento, porque vai abençoar a tua vida e essa palavra vai continuar em nome de Jesus, amém? Fica de pé aí no teu lugar para a gente orar, cheios de esperança, cheios de fé. Diga com alegria, diga: o meu barco não vai afundar. Fala forte: eu vou chegar do outro lado. Mas olha para mim, eu não posso terminar esse culto sem fazer um convite. Qual é o convite, pastor? Para você que está aqui, que já faz tempo que não consegue pôr a tua cabeça num travesseiro como Jesus colocou e dormir em paz. Por quê? Porque você não tem certeza que o teu barco está indo para o lugar certo. Porque talvez você ainda não permitiu que Jesus entrasse nele. Quando a gente não entregou a nossa vida para Jesus, o nosso barco pode estar indo para qualquer direção. E isso é terrível, gente. Sabe, a gente fica perdido, um medo toma conta. Aí a tempestade é igual a de Jonas. A tempestade de Jonas, no livro, eu amplifiquei a mensagem, amém? Vocês vão ver que tem mais algumas coisas lá. Mas a tempestade de Jonas veio para correção. Se ele não corrige, ele morre. Então talvez você está igual Jonas aí, chuva batendo e está destruindo mesmo. Então hoje eu quero te fazer um convite. Abre o teu coração para Jesus. Deixa Ele entrar na tua vida. Diga para Jesus que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. E eu preciso perguntar antes de orar, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não falou para Jesus, que você abre o teu coração e recebe Ele na tua vida como Senhor e Salvador, e você quer fazer isso. Eu quero orar com você, se tiver alguém. Se tiver alguém hoje que quer dizer: Jesus, entra no meu barco, entra na minha vida e toma conta da minha história. Só dá um sinal com a mão, não precisa nem sair de onde você está. Só dá um sinal com a mão que eu quero orar por você. Se tem alguém que quer dizer sim para Jesus hoje, que quer deixar Ele entrar no barco da tua vida, lembra da palavra: transformação é uma porta que abre pelo lado de dentro. Então se você quiser dizer sim para Jesus hoje, é a oportunidade. Ele está batendo aí, Ele está dizendo: deixa eu entrar nessa vida, deixa eu entrar nesse barco. Mas talvez você está pensando: pastor, eu não vou fazer isso não, porque meu barco está muito bagunçado. Pastor, meu barco está cheio de água, está afundando. Se Jesus entrar aqui vai dar ruim. Ei, você não entendeu. É exatamente por isso que ele está bagunçado e está afundando, porque Jesus não está nele. Então você não arruma o barco para Jesus entrar. Ele entra e Ele é que aquieta o mar, e é Ele que dá um sentido para a tua vida. Então tem alguém que quer fazer essa oração conosco hoje? Só dá um sinal com a mão, se tiver. Alguém? Ali temos um jovem lá atrás. Deus abençoe, querido, você em nome de... Vamos fazer festa, gente, por essa vida. Aleluia! Deus te abençoe. Mais alguém? Não deixa para amanhã não. Aqui temos mais um irmão. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. Dá um abraço, quem está perto aí dessa pessoa, dá um abraço nele. Mais alguém, gente? Não deixa para amanhã não. A cada metro que o teu barco anda sem Jesus, é mais indo para longe do destino correto. Então é hoje o dia de falar: Jesus entra, amém? E eu tenho mais uma pergunta para fazer antes da gente orar. Talvez você está no grupo dos que já deixaram Jesus entrar no teu barco um tempo atrás. Você já recebeu Jesus, você estava caminhando, mas olha só o que acontece: no meio da jornada, você foi lá e tomou o leme das mãos de Jesus e começou a pilotar o teu barco do jeito que você quis. E aí o que isso fez? O barco descambou também. Por quê? A gente não dá conta.
Lembra que Jesus estava dormindo na polpa? Sabe o que é a polpa do barco? É a parte de trás. É onde fica quem comanda o barco. É ali que Jesus tem que estar. Então eu quero saber e dar a oportunidade se tem alguém aqui nessa noite que estava afastado dos caminhos de Jesus, mas quer voltar para Ele hoje, quer dizer: Jesus, eu volto para a Tua presença. Dá um sinal com a mão também. Se tiver alguém, eu quero orar. Temos uma moça ali. Deus abençoe em nome de Jesus. Aqui também temos mais uma irmã. Deus abençoe em nome de Jesus. Mais alguém, gente? Dá um sinal, dá um sinal. Ah, um jovem lá atrás. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mais uma moça lá, Deus abençoe. Mais alguém, gente? Essa é a hora. Jesus está te chamando e Ele está dizendo: entrega a tua vida, entrega, você não vai se arrepender. Sabe, a partir de hoje, vocês estão recebendo Jesus e voltando para Ele, pega o travesseiro, você vai poder dormir em paz de novo. Pastor, mas as lutas vão acabar? Não, aqui a gente não prega um evangelho mentiroso. As lutas vão continuar, mas o barco não afunda, porque Jesus está nele. Gente, e o que eu estou pregando para você aqui não é uma historinha que eu li na Bíblia e que eu achei legal e montei algumas coisas. Não, é o que eu creio, porque eu vivo isso. Eu sei que um barco pode encher de água até o ponto que não dá mais, mas se Jesus está nele, não afunda. Não afunda, Ele traz o socorro na hora certa. Então, pela fé, pegue o teu travesseiro hoje e descanse no Senhor. Eu sei que tem gente aqui que talvez: pastor, já aceitei Jesus, já reconciliei, estou tudo certinho, mas eu estou passando por lutas. Ei, descanse nele. Ele está cuidando de tudo. E quando não der para dormir, não esquece da palavra. Levanta e usa a autoridade. Amém? Vamos orar? Põe a mão sobre o teu coração. E eu gostaria que toda a igreja repetisse isso comigo. Você que está online também, repita conosco essa oração aí onde você está agora. E se alguém que está online quiser receber Jesus como Senhor e Salvador, coloca no chat aí agora. Diga: eu estou recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Nós vamos ver o teu nome. Ou se você está voltando para Jesus também, coloca aí: eu estou voltando para Jesus. E nós vamos estar orando por vocês. Amém? Todos juntos vamos repetir essa oração. Nunca é demais dizê-la para Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Eu abro o meu coração para que o Senhor entre e faça morada na minha vida. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu sou um filho amado de Deus. Amém? Amém? Vamos aplaudir mais uma vez Jesus, porque a salvação chegou neste lugar. Aleluia!